Buenas chicos, hoy empezaremos ya otro tema, es el tema preparar una excursión, o sea, trabajaremos un poco paseos, este vocabulario de paseos, ir de viaje, ir de excursión, y también trabajaremos con algunas cuestiones gramaticales. A principio hoy vamos a trabajar un diálogo y a partir de él vamos a ver cómo decir algunas cosas en futuro, un futuro que ya estamos acostumbrados a utilizar, pero vamos simplemente mirarlo y reflexionar un poco sobre él, ¿está bien? Bueno, tenemos aquí entonces de primero un diálogo. Son dos personas y yo voy a leer, quiero que pongáis mucha atención. Después, si creéis necesario, podéis dar al pause y vosotros mismos leer los hablas aquí, ¿está bien? Vamos a ver. Oye, ¿qué vas a hacer hoy? No sé, creo que voy a estudiar. ¿Y tú? Voy a quedar con Juan. Tengo ganas de ir al cine. ¿Quieres ir con nosotros? Estoy un poco cansada. Anímate, mujer. Es una buena película. Vale, paso por tu casa ahora entonces. Bueno, aqui de primeiro, acordando-nos que oye del verbo oír, escuta, né? Só aquela chamada de atenção. Eu poderia dizer mira, olha, ok? Então, aqui, um início de frase só para chamar a atenção da pessoa. Então, ¿qué vas a hacer? Temos aqui indicação de futuro. Creo que voy a estudiar indicação de futuro. Voy a quedar con Juan, también futuro, ¿verdad? Y aquí, tranquilo, vamos a ver entonces qué nos enseña este diálogo. ¿Cómo expresar intenciones o planes para el futuro? En español puedo hacer esto conjugando ya el verbo en futuro, como en portugués. Eu farei, eu irei, eu haré, eu iré, trabajaré, saldré, ¿vale? Entonces hay esta forma que más adelante vamos a estudiar. Pero una manera más sencilla, más simple, es esta, utilizando siempre el verbo ir, ¿vale? Entonces, voy a acostarme, vas a acostarte, va a acostarse, vamos a acostarnos, vais a acostaros, van a acostarse. Aquí yo utilicé el verbo ir, indicando las personas. Entonces, aquí trabajamos con yo, con tú, él, ella, usted, ¿verdad? Nosotros, aquí tenemos también vosotros y tenemos ellos, ellas, ustedes, ¿verdad? Bueno, importante acordarse de una cosa, los verbos reflexivos, o sea, aquellos verbos que ya hemos visto acaban con esta SE, indican que tengo que utilizar un pronombre. Y entonces, aunque yo no conjugue el verbo, este pronombre deve cambiar. Então, mesmo que eu não conjugue esse verbo, esse pronome do final, lembrem-se que deve mudar, porque ele deve estar de acordo com a pessoa que tem que fazer essa ação, tá? Então, aqui não sou eu, acostar-me, me indica eu. Tu vas a acostar-te, él va a acostarse, acostarnos, acostaros, acordándonos que el pronombre del vosotros reflexivo es os. Fica meio estranho a princípio, vocês podem achar esquisito, mas é assim mesmo. E aí eu leio com esse R-O mesmo, acostaros, tá bien? Vosotros tenéis que acostaros, vosotros vais a acostaros. Y aquí, para ellos, ellas y ustedes, acostarse. ¿Bien? Vale, entonces aquí es una forma de expresar planes para el futuro. Tenemos aquí algunas palabras que son marcadores temporales. ¿Qué significan? Que marcan un tiempo. Entonces, essas palavras aqui são palavras que vão nos dizer se é presente, se é futuro, ok? Por isso que elas chamam marcadores, elas vão dar esta indicação. Então, eu tenho a palavra ahora, bien? Ahora, agora, né, em português. Esta tarde ou esta noche. Então, esta tarde ou esta noite no sentido de hoje à noite ou hoje à tarde, indicando também esse futuro, não é?
Agora também indica um futuro, porque pode ser um futuro muito próximo. Agora eu vou sair, não é? Ahora voy a salir. Eu tenho que usar esse futuro indicando esse futuro próximo, tá? Esta tarde e esta noite funciona da mesma forma. El fin de semana próximo, tá? Ou el fin de semana que viene, também podem usar dessa forma. El mês que viene, dentro de 2 semanas. Aqui eu coloquei com semanas o exemplo, mas pode ser meses, anos, dias, horas, dentro de 2 horas, dentro de 10 minutos. Importante então aqui algumas palavras que vocês podem usar para formar essas frases que vão indicar então o futuro. Dá para vocês utilizarem muito também esse futuro que nós estamos trabalhando, misturando com o presente que nós já trabalhamos, tá? Então, vocês podem montar essas frases usando exemplos de convites que nós já estudamos, de exemplos de cidades, restaurante, tudo isso que já foi trabalhado com vocês nas aulas. Então, aqui, eu vou pedir para vocês fazerem perguntas tentando usar esse futuro. Faça perguntas tentando usar o futuro. Vou dar o exemplo. Aqui eu tenho só algumas palavras soltas, como ir cine, né? Então, eu quero que vocês montem uma pergunta. Como você vai ao cinema? Como você vai ao cinema hoje? Ok? Depois, quando chegar, tudo bem? Então tá, eu vou pedir que vocês agora pausem o vídeo, façam o exercício e depois voltem para a gente corrigir as possibilidades, porque existem várias aí. Bueno, chicos, entonces aquí vamos a ver. La primera pregunta, ¿cómo ir al cine? Vocês podem perguntar para uma pessoa, para mais de uma, fica a critério de vocês. Um exemplo de pergunta que eu poderia fazer é: como vas al cine? Por que aqui eu não usei o verbo ir, mas outro verbo? Porque aqui já é o verbo ir. Então, se eu fosse usar, ficaria assim: como vas a ir al cine? O que acontece é que isso é redundante, não precisa usar 2 vezes o verbo ir, tá? Então, nesse caso especificamente, eu só coloquei o vas. Vas aqui eu perguntei pra tu. Vocês poderiam utilizar outra pessoa. Como ustedes van al cine? Como vosotros vais al cine? Sabes como voy al cine? Não tem problema, tá? Aqui é um exemplo dentre tantas possibilidades. Letra B. Quando chegar? Então, se eu estou perguntando do cinema, eu pergunto quando chega. Vou continuar com o tu. Quando vas a llegar? O sea, quando vas a llegar? A que hora vas a llegar? ¿Vale? Podría también cambiar la persona. Quando vosotros vais a llegar? Bien? Aqui já deu para usar o verbo ir, conjugado, mais o a, mais o outro verbo. Porque aqui não vai ficar redundante, não fica repetitivo, tá? Depois, quantas personas? Ou seja, quantas personas van? Aqui novamente, porque eu não vou perguntar quantas pessoas vão ir, para não repetir 2 vezes o verbo ir. Por isso, quantas personas van é suficiente, vale? Mas eu poderia aumentar quantas pessoas van a ver la película. Quantas pessoas vão ver o filme. Aí, como é um outro verbo, é o verbo ver e não o verbo ir novamente, eu coloco, tá? Então, quantas pessoas van a ver la película? Depois, quem chamar? Então, quem vas tu a chamar? Quem você vai chamar, quem você vai convidar, quem vas a invitar, como habíamos visto. Bien, el verbo ir no es el verbo ir nuevamente, es llamar, entonces puedo utilizar esta estructura, ¿vale? Entonces aquí, más como hacer estas preguntas para invitar a una persona a algo. ¿Tranquilos? Há muitas possibilidades, podeis jogar um pouco com isso. Vocês podem trabalhar aí, brincar um pouco com isso, tentar fazer várias possibilidades de perguntas, convites a vários outros lugares, ok?
Bom, vamos seguir. Escribe ahora las acciones en gerundio y en futuro. Mira, tenéis ahí la primera acción, tomar el sol, quiero en gerundio. Y la segunda en este futuro con el verbo ir, ¿vale? Tenéis aqui as pessoas com quem conjugar. Vou dar um exemplo. A primeira, tomar el sol. Gerúndio, lembra lá, algo que está acontecendo. Usa sempre o verbo estar e esse ando, yendo. Então, aqui, estou, porque sou eu, estou tomando el sol. E agora o ler no futuro. E vou a ler. Tranquilo? Bueno, entonces ahora dad al pause. Podéis hacer los ejercicios y volver para corregirlos. Chicos, bueno, vamos a corregir. Como había dicho aquí entonces, estoy tomando el sol. ¿Sí? Y voy a leer. Usé el gerundio y después el futuro. ¿Vale? La letra B, comer, para tú primero. Yo digo entonces estás, porque tú con esta S comiendo. Y vas a trabajar, futuro. Tá? Vamos continuar. Oír la radio, ducharse, conjugo com él. Está oyendo, irregular, ó, oyendo la radio. Y va a ducharse. Aqui eu não mudei o pronome, continuou ducharse, porque é o pronome para ele. Se fuera yo, estoy oyendo la radio y voy a ducharme. Aí eu mudo esse final, lembrem-se disso. Depois, comprar um bocadilho ou comer. Vou fazer aqui embaixo para caber toda a frase. Então, aqui nós estamos comprando, gerúndio, ¿verdad? Um bocadillo e vamos a comer. Tudo conjugado com a pessoa certinho. Estamos e vamos. Bien? La letra E, cenar y acostarse. Entonces, vosotros estáis cenando y vais a acostaros. Novamente, eu não conjuguei o acostar-se, mas eu mudei esse final porque ele é um pronome que muda de acordo com a pessoa que realiza essa ação. Lembrem-se disso, é reflexivo. Então, vais a acostaros, porque os es el pronombre para vosotros. Y la última, navegar por internet y escribir correos con ellos. Ellos están navegando por internet, ¿verdad? Y van a escribir correos. Correos electrónicos, ¿verdad? E-mails, tá? Então, aqui, estão, van, ok? Então, nós conseguimos trabalhar com algo que está acontecendo e um futuro próximo, algo que vai acontecer. Tudo bem? Bom, então vamos lá. O que vai acontecer não, né? Que nós pretendemos que aconteça. Não necessariamente vai, porque o futuro é incerto. Então, por isso nós dizemos que o futuro não é algo que vai acontecer, mas é algo que pode. É uma possibilidade. O futuro sempre nos dá uma ideia de incerteza. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, então, só para que vocês observem o que nós vimos hoje na aula, ir mais a mais infinitivo. Então, para eu indicar esse futuro próximo, eu usei o verbo ir conjugado. Aqui, sempre de acordo com as pessoas que vão. Então, sempre aqui de acordo. Eu vou, tu vas, esse S que é característico. Ele, ella va, vamos, vosotros vais, esta ais que também caracteriza vosotros e van, ok? Lembra que o som do V lembra muito o som do B, tá? Claro, em alguns lugares não, mas o mais comum é que se fale dessa forma. E uma coisa que é importantíssima, a.
ok? E o verbo no infinitivo, ou seja, um verbo sem conjugar. É isso que quer dizer infinitivo, verbo sem conjugar. É importante que eu me lembre sempre dessa A. Por quê? Porque em português nós não usamos, mas em espanhol tem que usar, ok? Então eu digo assim, vou comer. Em espanhol, voy a comer. Vou trabalhar amanhã. Voy a trabajar mañana. Tem que utilizar, ok? Não pode deixar. Então, sempre em espanhol, com o verbo ir a hacer algo, tem que usar o a. Não esqueçam disso. No começo, é um pouco difícil de se acostumar, mas daqui a um tempo vocês vão ver que isso vai virar já um hábito. Tudo bem? Bueno, chicos, esta era la clase hoy. Seguiremos la otra clase con este mismo tema y algunas otras informaciones de gramática, ¿vale? Hasta luego.